Galera, tô alguns dias aqui sem fazer o The Outsider Brasil, o trabalho tá pegando, então não tô conseguindo parar pra sentar e gravar, né? E além disso eu tô fazendo meu projeto na garagem, vou até deixar a playlist aqui se quiserem ver, que eu tô criando um estúdio aqui em casa pra poder gravar esses vídeos pra vocês de uma forma mais consistente. Mas vamos lá, vamos ao que eu queria falar, que é sobre o Trump e a Suprema Corte, né? Então, alguns dias atrás, o Trump tinha feito um pedido para a Suprema Corte do caso da Pensilvânia, na qual ele perdeu, a Suprema Corte disse não, depois de 37 minutos de ter recebido o processo, quer dizer, nem leram o processo, né? Um processo lá de 200 e poucas páginas, em 37 minutos já negaram, então quer dizer que... Vocês entenderam que não tem o menor cabimento o processo em si, então 37 minutos depois de recebido o processo foi negado pela Suprema Corte, e agora o processo do Texas, que estava tudo contra trumpista, todo mundo, não, agora vai, porque não é só o Texas, é o Texas mais 17 estados e não sei o que, e plá, aquele xadrez 4D que agora vai ganhar, porque a Suprema Corte que vai não sei o que vai não sei o que lá, tomou gongo de novo. Então, assim, acabou todas as instâncias do que o Trump poderia fazer. Tem gente que ainda vai falar que ele ainda pode fazer isso, que ele ainda pode fazer aquilo, que ele pode fazer aquilo e outro. Mas, no fundo, o Trump pode fazer muita coisa, sim, senhor. Se ele tivesse o mínimo de evidência de que houve uma fraude que muda o resultado da eleição americana. E ele tem zero evidência disso. Ah, não, porque tem um monte de testemunho de pessoas juramentado que não sei o que. Isso não quer dizer nada. Não quer dizer nada. Porque é o seguinte, deixa eu tentar explicar uma coisa jurídica, sem ser jurídica, até porque eu não sou advogado. Se vocês quiserem ver um bom advogado falando sobre isso, eu vou deixar o canal do amigo meu aqui, que é o Daniel Toledo, para ele falar para vocês o que ele está achando de tudo isso. Mas eu vou tentar explicar de uma forma jurídica sem ser jurídico aqui, que é o seguinte. Quando você tem um processo, o componente mais fraco de qualquer processo, seja ele criminal, seja ele civil, é a testemunha. Por quê? Porque a testemunha em si, ela já é corrompida pelas próprias vontades, desejos e visões que ela tem do mundo ao redor dela. Então, se você perguntar para alguém que é contra o Trump se teve fraude, tá? Se você perguntar para alguém que é contra o Trump se teve fraude, essa pessoa automaticamente vai dizer que não. Se você mostrar para ela evidências de que houve fraude, ela vai continuar dizendo que não. Por quê? Porque ela tem essa evidência do lado dela de que essa é verdade. Se você continuar mostrando, e essa pessoa tiver um bom senso, ela vai olhar e falar assim, verdade, tem alguma coisa aqui estranha. E ela vai começar a se questionar se houve ou se não houve fraude. E se houve fraude de verdade, ela fala assim, porra, legal, teve fraude. Agora, essa fraude é grande o bastante para impactar o resultado da eleição? Mesma coisa se você for para um trumpista e perguntar, houve fraude na eleição? O cara vai falar, sim, houve fraude, o Trump ganhou. Aí se você mostrar a evidência para ele que não houve fraude, ele não houve fraude sim, é porque existe uma grande conspiração do establishment e blá blá blá, e o xadrez 5D, 9D, 20D ali, tentar justificar. Aí imagina você pega um cara que é trumpista, que tem certeza que tem fraude, mas tem bom senso. E aí você mostra a evidência para o cara que não teve fraude. Ele vai falar, opa, posso ver o dado? Pode. Aí o cara fala, putz, é verdade, tá aqui que houve pequenas fraudes de alguns votos aqui, mas nada que altere o resultado da eleição como um todo. E assim, se o cara for mais, ainda vai falar assim, pô, então deixa eu olhar todas as eleições passadas para ver como é que foi. Inclusive a eleição do Trump ganhou. E aí o cara fala assim, não tem sentido. O que é uma grande parte das pessoas estão. As pessoas estão ali no meio do caminho, olhando e falando, cara, tem alguma coisa muito errada, de um lado e do outro. Então assim, falar que houve zero fraude é errado, falar que houve fraude que mudou a eleição é errado, e acontece o que acontece em toda a eleição americana, e Donald Trump perdeu a eleição. Então, no fundo, eu quis falar tudo isso porque o componente pessoa, o componente testemunha, é um componente muito frágil, porque ele já é corrompido pelo meio que ele vive. A segunda coisa que é muito importante no processo jurídico são as provas físicas, né? Provas de verdade. Você ter, por exemplo, uma filmagem real de alguém indo lá e mudando os votos. Alguém, por exemplo, abrir o código-fonte da urna eletrônica e provar que existe um código dentro da urna eletrônica ali, que não é urna eletrônica, né, mas da contagem ali de que está dando voto para o Biden. Se você fizer uma recontagem, você fez a primeira contagem, como a Georgia fez, e dá 1 milhão de votos para o Biden, 990 mil para o Trump. Você fizer uma recontagem
e der 1 milhão de votos para o Biden e 600 mil para o Trump, você fala, opa, tem alguma coisa errada. Ou o contrário, dá 600 mil para o Biden e 1 milhão e 300 para o Trump. Você fala, opa, tem alguma coisa errada. E aí você vai e revê todo o processo. Você revê o processo de quem contou, você vê o processo da própria contabilização da urna, não da urna, mas o sistema de contagem automática que foi usado. Aí você vê as câmeras do lugar. Mas nenhum desses casos aconteceu. Fizeram a contagem da Flórida, o Biden ganhou. Fizeram a recontagem na Flórida, o Biden continuou ganhando, só que deu 1.000 votos a mais para o Trump de toda uma recontagem de 3 milhões de votos? Eu acho que foi 3,7 milhões de votos. Aí depois fizeram a terceira recontagem e deu a mesma coisa que a segunda recontagem, uma pequena diferença de 50, 60 votos. Então assim, no fundo, não tem nenhum fato que dê prova, que dê embasamento para a Suprema Corte Americana ouvir um processo do Trump. Né? Não tem. E o processo do Texas agora é a mesma coisa. Assim, não tem nenhuma prova de que houve qualquer coisa errada no processo da Pensilvânia, do Wisconsin, Michigan ou Georgia para poder invalidar os votos daquele estado. Que é exatamente isso que esses estados estavam pedindo. Para tipo assim, aqueles estados não têm direito de voto porque tem alguma coisa errada. Então vamos anular todos os votos que tem ali, como se aquelas pessoas não existissem nos Estados Unidos e vão contar só os votos dos outros estados americanos. Foi mais ou menos o que o processo do Texas estava tentando fazer, tá? Então assim, no fundo, o que eu quero fazer com esse vídeo acabou, não tem mais o que fazer. O Trump ainda vai continuar berrando, vai continuar gritando, vai ter gente que vai continuar acompanhando, mas assim, o processo democrático é o mesmo processo democrático que deu a vitória para o Trump há 4 anos atrás. É o mesmo processo democrático que deu a vitória para o Obama há 8 anos atrás. O mesmo processo democrático que deu a vitória para o Bush 16 anos atrás. Então, assim, não tem nada de errado nesse processo. Não tem nada de errado nesse processo. O que tem de errado hoje é que assim, as pessoas querem ouvir algumas coisas e elas têm a autoafirmação do que elas querem ouvir na internet. E isso muda a percepção, tanto de você que está vendo esse vídeo, quanto eu que assisto outros vídeos e vejo notícias aqui de uma forma ruim. Né? Quando na verdade você vai olhar o dado real, você vai olhar o processo jurídico real do que o Texas tentou fazer, ou que o Trump tentou fazer, e não tem o menor cabimento. Então vamos tentar parar de tentar reafirmar o que a gente acredita e vamos tentar olhar o dado de verdade, né? Porque por mais que eu sou um anti-Trump completamente, eu não gosto do Trump, eu já falei isso aqui muitas vezes, eu estava realmente preocupado com esses processos por ter alguma evidência de fraude de verdade. Porque se tivesse fraude de verdade, a gente teria 2 cenários, né? Um de anular a eleição como um todo e fazer uma nova eleição, ou 2, os representantes de cada estado decidirem quem vai ganhar a eleição. E os 2 cenários seriam péssimos. Para a democracia americana, os 2 cenários seriam péssimos não só para a democracia americana, mas para a democracia mundial. Porque no momento que acontece isso aqui, alguém no Brasil ia usar a mesma coisa. Alguém na China não, mas alguém na Argentina, alguém no Chile, alguém na Alemanha, alguém na Inglaterra, iam começar a questionar o sistema democrático da mesma forma que foi questionado aqui. E aqui se provou o seguinte, o sistema democrático ele é falho, né, porque na hora que você tem que coletar 160 milhões de votos, existem falhas no processo democrático como um todo, mas não uma falha no sistema democrático na qual consegue mudar o resultado final da eleição, tá bom? Então assim, basicamente o que eu quero dizer é que o que acontece na eleição aqui é nada mais do que um pequeno erro estatístico ali, tá bom? É isso aí, pessoal, até a próxima, tchau, tchau!